Não estou generalizando, gente, porque eu trabalho na educação, eu sei como é que é. Não. Era uma oportunidade para poder colocar em dia. Exatamente. Nossa, eu dei graças a Deus que não teve aula ontem, porque acabou a energia aqui 7 horas, só voltou 9h30. E aí eu entrei no grupo e falou que não. Então, aí como acabou a energia e também deu problema no Teams, ainda bem, que senão eu ia ter ficado sem aula. Na verdade vocês não ficam sem aula, tá? Vocês ficam com a aula gravada lá, vocês assistem depois. Ah, sim. Mas tem o problema lá de energia que vocês falaram. Tentem fazer um dia, todo dia as provas para não acumular. Daí vocês falam assim, não, vou fazer tudo na sexta-feira. Aí cai a energia na sexta-feira, vocês não fazem nenhuma prova, fica tudo sem Aí nota. ferrou. Né? Bom, acho que a gente pode começar nossa aula, né, pessoal? Já tem bastante gente na sala aí. Então, eu passei a lista, para quem não estava na sala, eu passei uma lista hoje, está lá na unidade 2, sessão 3. Por aquela lista, pela primeira lista que a gente passou, dá tranquilo para vocês estudarem, tá? Qualquer dúvida que vocês quiserem, mandem para mim no WhatsApp. Eu respondo a qualquer hora. Quem tem aula de AutoCAD? Eu. Tá. Quase todo mundo, né, professor? Eu acho que tem bastante gente aqui da classe. A Regiane teve um problema na aula passada, que ela não estava conseguindo fazer as linhas e tal. Eu gravei um tutorial para ela e mandei como ela tinha que fazer. Se mais alguém tiver alguma dúvida, pessoal, mandem as dúvidas de vocês. Eu gravo tutoriais e devolvo para vocês, tá? A aula hoje é de estatigrafia, professor? Essa aula 2, 3, né? Tá. Isso. Então vamos lá. Vou compartilhar minha tela com vocês. Violento, hein? Vamos, computador. Foi. Nossa, agora foi lá para baixo. Então vamos lá, gente. A aula hoje é estratigrafia. A aula hoje é rapidinha e ela é uma aula bem fácil, tá? Ela não tem muita coisinha aí. Então, ela tem algumas locais aí, algumas literaturas que em vez de estratigrafia, eles vão colocar geocronoestratigrafia, tá? O que é geocronoestratigrafia? Na realidade, vocês estão vendo aqui na nossa começo aqui na nossa tela, as camadas aqui que existem de formação de rochas, tá? E é exatamente isso que é estratigrafia, tá? É um jeito de você identificar o período que essa rocha foi formada e quais os períodos posteriores que elas foram se formando, tá? Então vamos lá, na nossa situação problema lá. Imagine então que pela imagem de um satélite e nos trabalhos de campo foram vistas algumas dobras anticlinais e falhas normais. Além disso, haviam outras descontinuidades nas rochas, principalmente na região de contato entre o granito e os arenitos, argilite e calcário. Para elaborar essa última etapa do serviço referente à estrutura geológica, você deve apresentar quais são os parâmetros utilizados para identificar e diferenciar as dobras, por que é necessário diagnosticar a existência de falhas na área de implantação da usina hidrelétrica e como é o nome do contato entre as diferentes rochas e por que é importante considerar no seu serviço. Bom, então vamos lá, vamos tentar entender tudo isso aí.
Base do entendimento de estratigrafia. Ela vai estudar, que nem eu falei para vocês, as sucessões de camadas, que a gente já falou uma vez e vai falar de novo, que a gente chama de estratos, tá? Então, tudo que a gente falar de camadas, ou em geologia a gente falar de estratos, que são camadas, elas aparecem num corte geográfico, ou seja, quando tem um desmoronamento, ou quando você corta um pedaço de uma montanha, ou quando está tendo intemperismo, erosões e tudo mais, você consegue enxergar esse corte geográfico aí. Como eu estou com Teams... Peraí, deixa eu ver um negócio. Não. Como eu estou com o meu Teams, apesar de ser o da Anhanguera, dá uma olhada, Jason, se aparece para você para olho sim, Sérgio. Para aceitar pessoas, porque hoje eu estava, mesmo o Teams da Anhanguera, e estava aparecendo para mim aceitar outras pessoas em uma reunião que eu estava. Então talvez eu devesse aceitar. Agora está aguardando aprovação. Oi? Para mim esse pedido. Agora eu estou aguardando aprovação. Será que você tem que aprovar ou é o próprio Teams? Veio para mim um pedido de aprovação para assumir o comando aí, por exemplo, se alguém entrar. Então veio para mim esse pedido. Solicitar o controle. Eu solicitei o controle. Agora não sei se é você que confirma essa solicitação. Não sei, para mim não apareceu nada aqui. Bom, eu solicitei. Vamos ver se alguém entrar e vai vir para mim. Como é da escola, que nem eu falei, geralmente a solicitação vai para eles. Mas, como eu estou no meu Teams, baixado no computador, às vezes ele aparece. Mas, vamos lá. Então, ela vai aparecer aí no corte aí da nossa sessão aí, o que a gente chama de corte geográfico, tá? Então, ela tem uma série de conceitos estratigráficos aí que a gente precisa entender para a gente entender como funciona. A gente não vai entrar, na postura de vocês, elas não entram as eras que são feitas. Então, se vocês quiserem se aprofundar mais, a geologia tem as eras cenozoicas, cesozoicas e todas as paleozoicas e todas as eras que você consegue ver também nessa parte de estratigrafia, tá? Mas nós não vamos entrar nessa parte por enquanto. Então nós vamos falar só de como reconhecer geograficamente, na vista, olhando para ela, ou com algumas situações aí melhores. Então vamos lá. Princípios da estratigrafia. Ela tem o horizontalidade original, que é a lei de Nicholas Steno aí, que foi ele que descobriu. Nós temos a sobreposição dos estratos ou camadas, que é a lei Steno e do Smith. Continuidades laterais, identidades paleontológicas, que quem fez essa descoberta ou esse método de verificação foi William Smith, inclusões e intersecções. Tá? Então vamos começar a entender o que são essas partes aí, cada uma delas aí, e como são essas situações. Então vamos lá. É um pouco lógico, gente, que assim, geralmente o que vai acontecer com esses estratos, essa formação, essa estratigrafia, ela vai formar com rochas sedimentares, tá? Lógico que no meio da camada você vai ter, talvez, rochas ígneas e metamórficas aí misturados, tá? Então, vamos supor que você faça um corte, como está esse corte grandão aqui. Se você pegar só um pedaço na parte de cima aqui, ó, ele vai ser só rochas sedimentares que elas foram sedimentando e formando uma nova tipo de rocha aqui. Se você for pegar um pouco mais abaixo, você vai ter aqui essas rochas misturadas aqui com rochas ígneas, metamórficas e tudo mais, tá? Mais as sedimentares. Então, tá aqui como vai decompor essas rochas, que nós falamos em rochas sedimentares na aula passada, né?
Então, nós temos a alteração e a erosão das rochas, daí elas vão ter um transporte que pode ser por águas pluviais, fluviais, ventos e vários outros motivos, e aí ela vai se sedimentar e formar essa deposição aí, formando uma nova rocha, tá? Até aí nenhuma novidade. Então, vamos lá. Primeira situação lá, princípio da horizontalidade. Ó, entrou alguém, vê se alguém consegue admitir. Apareceu para alguém aí? Para mim não apareceu. Eu solicitei para assumir, mas veio como não foi aprovado. Tá ótimo. Não, já aceitei. Então tá bom. Então sou eu que tenho que aceitar. Era só para ter ideia. Então vamos lá. Princípio da horizontalidade. O que é esse princípio da horizontalidade? Os estratos de sedimentos, eles vão se formar horizontalmente. Ou seja, os sedimentos vão se depositar sempre na horizontal à medida que vão chegando até a bacia de sedimentação por efeito de gravidade ou gravitício, tá? Para vocês terem uma ideia do que é essa parte de horizontalidade. Então, vocês estão vendo aqui, ó, as nossas camadas são formadas todas nas horizontais. Então, foram fazendo deposição de material, ela foi se compactando e ela fica bem retinha na horizontal, tá? Os estratos e camadas, eles diferem uns dos outros pela cor, composição e granulometria. Não que quando for... ele está dizendo aqui que quando você fala dessa deposição, não é que ela foi sempre do mesmo material, tá? São décadas e décadas. E aqui a gente consegue, aí que eu falo para vocês, que vocês conseguem ver as eras que foram fazendo deposição, porque pelo material que foi depositado, você pode entender em que época que foi feito isso, tá? Quando que foi depositado esse material. E cada extrato novo que se forma sobrepõe os mais antigos, comprimindo eles e formando esse sanduíche aí. Então, é exatamente essa situação que ele vai acumulando sedimentos, sempre no horizontal, e aí ele vai sobrepondo camada sobre camada, não necessariamente com o mesmo material, pode ser outros tipos de materiais, e aí ele vai carregando e vai formando nosso princípio de horizontalidade aí. Então aqui tem outro exemplo dos princípios de horizontalidade. Nós vamos falar depois sobre essa parte de estratos dobrados, tá? Nós vamos falar sobre eles, porque o que acontece? Na realidade, aparentemente, isso aqui estava numa horizontal, tá? E daí ocorreu uma dobra e ele se tornou toda essa parte torta aqui, né? Em forma de dobra aqui. E ele só vai, uma coisa interessante, só vai acontecer quando você olhar essas dobras, essas situações, só acontece depois que já aconteceu o fenômeno da horizontalidade, tá? Então ele já estava tudo horizontal bonitinho, aconteceu algum problema aí, alguma alteração sísmica e aconteceu essa dobra aí mudando a direção dos estratos. Bom, agora nós vamos para o princípio de sobreposição. Aquele era da horizontalidade. Agora nós vamos para a sobreposição. Oi? Alguém chamou? Professor. Oi? Não, aquela deformação, ele vai sempre ser na horizontal, é isso? Só quando tem horizontalidade. No princípio da horizontalidade, eles formam a horizontal, tá? Agora nós vamos ver o lado direito foi por algum motivo que ela ficou na vertical. Aconteceu que nós vamos ver mais para o final
aconteceu uma dobra aqui, tá? Ou seja, aconteceu um problema tectônico aí que formou uma dobra. E daí ele estava na horizontal e teve algum problema aí, alguma pressão sofrida nas laterais aí, ele fez essa dobra aí, tá? Mas ele sempre vai ficar horizontalidade, ele sempre vai ser na horizontal, ele vai formando camadas e camadas e sempre vai ficar na horizontal, tá? Princípio de sobreposição. O princípio de sobreposição, gente, ele é praticamente igual ao de horizontalidade, tá? Praticamente é quase igual. Então, ele tem uma sequência estratigráfica não deformada num estrato mais recente e sobrepõe um estrato mais antigo. Os estratos serão tanto mais antigos quanto mais profundos, se encontrarem tanto mais recentes quanto mais superiormente se encontrarem na sequência estratigráfica. Vamos entender. Uma coisa bem lógica, tá, gente? Esse é o mais lógico de todos. O que acontece? Ele fala o seguinte, que o princípio da sobreposição, independente se ele é na horizontal ou não, ele sempre vai ser o seguinte, que qualquer camada mais recente, ela vai ser a base da mais antiga. Então, o que significa isso? Vendo aqui no nosso gráfico aqui. Ou seja, essa camada B aqui, ela é muito mais antiga que C, D, E, se tiver F. A A é mais antiga do que B e assim por diante, tá? Então, sempre a de baixo é sempre a mais antiga. É uma coisa, gente, que você vai falar assim, pô, mas isso é uma coisa bem lógica, certo? Mais ou menos, tá? Porque nós vamos ver que existem algumas situações que pode acontecer, tipo assim, eu estou tendo camadas e se tiver algum problema tectônico ou alguma ruptura na rocha, nós podemos ter novas deposições aqui no meio, tá? Eita. Nós podemos ter novas deposições aqui no meio, tá? Então, é isso que ele está falando. Os princípios de sobreposição é sempre quando tem um mais antigo que o outro, vai aumentando e crescendo. Certo? Dúvidas até agora, pessoal? Não, professor. Ok. Então, vamos lá. Princípio da sobreposição de estratos. Então, ele permite relacionar a idade dos diferentes estratos através da sua posição relativa. E ele consegue determinar a idade aí dos estratos. Então, vamos lá, ó. Quando a gente fala de estrato, ele está fazendo aqui uma colocação aqui, ó, de como foi a deposição desses estratos aqui em sobreposição. Então, ele fala que lá embaixo nós temos o xisto, depois vem uma camada de argila. Tem um cachorro latindo aí. Gente, tem alguém com o microfone ligado, só que não tem nome. É eu, desculpa, gente. Eu vou desligar. Imagina. Perdão. Então, você tem o xisto, tem argila, tem arenito e tem outros tipos de materiais aqui. Tem o calcário, que é o último, e esse aqui deve ser... Eu não consigo ler. Mas é algo colunar. Formação colunar. Formação colunar. Essa formação que ela formou de colunas aqui, ó. Então ele tem uma formação colunar aqui antes do nosso calcário aqui. Então, essa é o que a gente chama de sobreposição de estratos. Eu consigo ver as camadas certinhas do que está se depondo aí dentro dessas camadas. Aqui é o tipo, é a mesma coisa que tinha aquele outro desenho. Então, quando você tem a sobreposição de estratos, quando tem alguma deformação, que nem no caso aqui houve uma deformação, que ele ficou todo inclinado aqui. Por quê? Porque depois que houve toda essa deposição, aconteceu algum fenômeno também tectônico que resultou nessas dobras, nessas falhas, nessa situação aí, e, de novo, ela sempre vai acontecer depois da deposição. Então, toda deformação que a gente tiver, ela vai ser depois da deposição, tá?
Ó, aqui ele tem sobreposição de estratos. Nessa situação que está acontecendo aqui, você não tem como saber exatamente a datação nessa situação. O que aconteceu nessa deposição aqui, tá, gente? O que aconteceu foi, eu tinha provavelmente uma rocha já formada, por alguma erosão houve essa parte de vala, tá? E aí começou a depositar novamente outros tipos de materiais aqui dentro. Então, você olhando para ela aqui, se vocês olharem bem, vocês vão ver que praticamente essa camada mais escura aqui, ó, ela tá aqui embaixo, tá? Então pode ser que tenha ocorrido um deslizamento para dentro dessa fenda, tá? Pode ter acontecido uma fenda e desmoronou essa parte e depois veio uma nova sedimentação para cima, tá? Então é uma sedimentação também de sobreposição de estratos, que ele estava formando a sobreposição e de repente aconteceu alguma fenda aí no meio desse processo. Princípio de continuidade lateral. Bom, é quando o estrato tem sempre a mesma idade ao longo de toda a sua extensão, independente da ocorrência da variação horizontal lateral das faces. Desse modo, uma camada limitada por um muro e por um tectotopo, alguma coisa assim, é definida por umas certas faces e tem a mesma idade ao longo de toda a extensão. Vamos entender tudo isso aí. Então, vamos lá. Você tem aqui o A, que seria calcário, B, que seria argila, C, arenito e D, conglomerado. Ele sempre vai estar formando, independente de se ele está horizontal ou vertical, as mesmas quantidades de material, tá? Tem uma outra imagem, aqui é mais fácil vocês entenderem. Então, o que acontece? Vamos supor que eu tenho uma determinada rocha, tá? Num determinado local A, e aí tem um vale no meio, tá? Todo mundo sabe que é um vale, né? Um espaço gigante no meio. E isso pode ter, esse vale, quilômetros de extensão, tá? Se do outro lado desse vale tiver o mesmo material em camadas, ele é um princípio da continuidade lateral, tá? Então, o que acontece? Ele vai ter o mesmo material de um lado e do outro dos sedimentos, independente se ele estiver no mesmo local ou não, tá? Então, aqui tem um local B, um local A, e daí a gente tem esses princípios aí que são as mesmas camadas. Então, eu posso dizer que ocorreu os mesmos tipos de continuidade aí, independente da distância. Tranquilo aí, pessoal? Tá. É? Sim, sim. Essa aula ela é facinha, ela não tem muita pegadinha, não tem muito nada de interesse. Não tem cálculo, é mais leitura e interpretação. E ela é fácil de interpretar, tá? Quando a gente fala de estratigrafia, é aquele negócio que você chega lá, sei lá, na pedreira lá de Jaú, e você consegue ver todas as camadas que tem. E lá você começa a analisar se tem basalto, se tem arenito, e os tipos de camadas que eles estão formando. E aí o que acontece? Aí eles conseguem determinar se foi na época pré-cambriana, se foi na época paleozoica, se aqui existia um mar, se existia um lago e assim por diante, tá? Através daqueles estudos que a gente fez sobre tipos de rochas aí no meio do caminho. Então, princípio de intersecção. Então, aí já é o seguinte, quando tiver alguma estrutura no meio das nossas rochas aí, tá? Tipo, fratura, falha, inclusões magmáticas,
tudo que tiver no meio das nossas estratigrafia aí, elas são chamadas, tem intersecção e tem a de intrusão. Mas vamos falar da intersecção. O que é essa intersecção aí? Ele fala o seguinte, o princípio da intersecção, que a intrusão, geralmente, ela é mais recente do que estratos A, B, C, D, e o filão é mais recente do que todas as estruturas de formação que intersectam. Bom, vamos lá. Vamos pensar assim. Aqui, ó, depois, se der tempo, eu quero ver se eu entro num site e eu passo para vocês num site legalzinho que dá para a gente brincar com um negócio disso aqui. Então, vamos falar. Começou a deposição de camadas aqui, tá? Camada A, B, C, D, E, G, tem a F que está perdida por aí e tudo mais, tá? A F é a verdinha aqui. Mas o que aconteceu? Depois que teve toda essa deposição aqui, que formou todas essas camadas de novas aqui, ocorreu uma intrusão. O que é uma intrusão? Provavelmente tinha um veio magmático e esse veio rompeu e ela encheu de magma toda essa parte aqui. Ou seja, isso aqui, com certeza absoluta, é uma rocha magmática, tá? Ou ígnea. Então, essa parte de rocha aqui, com certeza ela aconteceu a intrusão depois que foi somado A, B, C, D, F e G, que dá para a gente ver aqui que ele veio até a G, a nossa inclusão. Então, se ele veio até aqui em cima, ele foi posterior a todas as camadas aí, tá? E depois, ele falou que aconteceu um filão. O que é o filão? É como se fosse uma chaminé, né, gente? Que ela vai sair praticamente para fora da, da, da crosta aqui e ela vai levar o magma, tá? E daí o que acontece? Esse filão aqui, quando ele forma, geralmente, pelo que está aparecendo aqui, ele formou depois, tá? Então ele foi o último a ser formado aqui. Então primeiro foram as partes de deposição, né? E depois veio a intrusão e depois veio o nosso filão que saiu por último aí e ele atravessou o nossa inclusão. A gente fala que ele é o último, gente, porque vocês notarem aqui, ó, a inclusão que ele deixou a entender aqui, ela tá por baixo, tá? Do nosso filão. Se ele tivesse ao contrário, se essa inclusão, deixa eu mudar de cor, fazer ele azulzinho aqui. Se essa inclusão aqui tivesse aqui por cima, ó, do nosso filão, tá? Se ele está passando por cima do filão ou rompeu esse filão, passou entre o filão, aí a gente ia falar que o filão tinha sido primeiro e depois veio a intrusão, tá? Tranquilo até aí, pessoal? Fácil de identificar isso? Sim, Pessoal, sim. deu para entender? É só vocês verificarem exatamente as camadas. Então, vocês vão ver que tem as nossas camadas, daí você vai ver que em azul aqui tinha nossa inclusão, né? Pegando tudo por cima aqui, sumindo até com as camadas de trás, né? E daí a gente poderia colocar essas camadas aí, sei lá, talvez numa transparência que ela estaria atrás. E depois tem o nosso filão aqui que eu fiz por cima, mas ele está por baixo. Deixa eu apagar aqui para ficar como estava. Ele está por baixo, então como ele está por baixo, tá vendo? Ele tá mostrando aqui que ele está transparente em cima aqui, ele dá a impressão que ele está lá embaixo. Oi? Querendo entrar na aula. Quem? É o Dimas.
Mas ele chama onde? Eu acho que é na hora do Marcelo Capela, viu, pessoal? Ah, é de Capela que tá passando? Eu acho que sim. Eu não sei, porque para mim, em mineralogia, não apareceu nada aqui, não. No grupo. Ah, beleza. No grupo aqui não apareceu nada. Então, isso é o princípio da intersecção, tá, gente? Quando a gente vai interseccionar vários outros tipos aí de material no meio das nossas rochas aí, tá? Aqui é um exemplo, é o mesmo exemplo lá da coluna estratigráfica, né? Então, ele só põe a ordenação vertical dos estratos e dos acontecimentos. Então, o que acontece? Se vocês pegarem um desenho desse, por exemplo, na prova, vamos supor, vocês vão descobrir lá que vocês têm, vocês prestarem atenção que se o meu filão está cortando todas as camadas, com certeza ele veio depois. Se ele está cortando também a minha inclusão, ele também veio depois da inclusão. Então a gente pode dizer que o filão é o mais recente de todos. Lógico que por camada você vai ter o G, que está mais próxima, tá? Aí a gente já tem aqui uma inclusão magmática, tá? Devido à erosão magmática, ele vai falar que você teve uma erosão, a inclusão magmática 1 teve uma erosão, né? Porque modificou todo o cenário aqui, então teve uma erosão. Ele teve a deformação de estratos inclinados, então os estratos, eles provavelmente estavam retos, ou seja, essas camadas eram todas retas. Devido a essa inclusão, deve ter ocorrido uma erosão aqui para baixo, e isso cedeu, e todos os nossos estratos ficaram inclinados, tá? É isso que ele está falando para a gente que aconteceu, tá? Daí tem a formação E, D, C, BA, que é a mais antiga de formação. Pode perguntar. Filão, professor, tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. O filão pode surgir primeiro que todos ou não? Pode. Pode ocorrer de surgir um filão antes dos... Pode sim. Tá. Pode, não tem problema. Ó, aqui não é ordem do que surge ou que não surge. Na realidade, isso aqui é um corte de uma rocha que foi feita e a pessoa detectou nesse corte exatamente isso. Vocês imaginam que isso aqui era uma rocha gigante, a pessoa veio, fez um corte nela de fora a fora aqui, um corte AA, e daí a gente começou a enxergar tudo isso aqui. Então, vocês começaram a enxergar esses estratos, como ele tem um corte, como se fosse um corte numa peça. Como esse corte aqui está sobrepondo todo mundo, tá vendo? Ó, que ele está passando em cima de todo mundo. Não tem nada passando em cima dele. Quem fez desenho técnico aí? Sim, sim. Na época do desenho técnico, lembra que se tiver alguma coisa, vamos supor que esteja atrás, só que teria que ser pontilhado, né? Lá atrás teria que ser pontilhado esses estratos aqui. Ou seja, ele passou aqui na frente, os estratos estão lá atrás. Então, esse aqui é o mais recente de todos. Mesma coisa com a nossa inclusão magmática, tá vendo? Ele está cortando a inclusão magmática. Então, se ele cortou, é porque isso aqui já estava aqui em uma época. Então, ele já estava aqui, esse filão cortou. Então, independente do que surgir, inclusão, filão, falhas, dobras, tudo que acontecer, dá para a gente reconhecer dessa forma aí, fazendo essa estratigrafia aí, essa ordenação vertical aí de estratos, tá? Outra coisa que acontece muito, gente, é princípios de inclusão, tá? Então, o extrato que apresenta a inclusão é mais recente que os fragmentos do extrato incluído. Pô, mas é um negócio complicado, não é? Nós vamos entender que no desenho fica mais fácil. Então, esses fragmentos de rocha aí, eles são incorporados, incluindo numa outra rocha. Então, eles chamam de encraves ou xenólitos, tá? Eles são mais antigos do que a rocha que engloba. Daí você fala, poxa, mas como assim é mais antigo da rocha que engloba? Porque são fragmentos de rochas antigas em rochas sedimentares mais recentes. Deixa eu mostrar para vocês. Acho que eu não pus nenhuma foto. Não pus. Mas é assim.
que acontece? Eu tenho uma rocha sedimentar, tá? Só que na minha formação de rocha sedimentar, que eu estou fazendo, vamos colocar aqui, ó, gente, que isso aqui ele fez um corte aqui só para demonstrar para vocês, tá? As inclusões, tá? Então, quando a gente tem uma deteriorização e vai começar a formar aí as nossas camadas, né? Sedimentares aí, a nossa sedimentação, pode ser que das nossas rochas que estão sofrendo intemperismo aí, que estão sofrendo erosão, elas venham com grandes pedaços, tá? E esses grandes pedaços aqui, eles vão entrar no meio das nossas rochas das nossas rochas sedimentares aí, e vai compactar junto. Então, isso é que a gente chama de inclusão, tá? Então, é quando tem um pedaço de rocha que a gente acha numa rocha mais recente. Então, você tem uma rocha recente lá, sedimentar, que tem pouco tempo, e de repente você acha um pedaço lá de uma rocha magmática no meio da rocha. Você está com um monte de argila lá, acha algo de granito. Daí você fala, nossa, mas o que aconteceu? São fragmentos maiores, tá? Que entraram nessa rocha sedimentar, a hora que ela estava sedimentando, nessa camada de sedimentação, e sedimentaram juntos. Aí ela forma essas inclusões aí, tá? E a gente tem o princípio da identidade paleontológica. Bom, a identidade paleontológica, gente, como já fala, é os estratos que possuem fósseis de idade que tem a mesma idade desses fósseis. É que nem eu estava falando para vocês, da aula passada, que eu mostrei alguns fósseis para vocês, inclusive tinha uma rocha lá que eu mostrei de Araraquara, que tinha um fóssil parecido com esse aqui. O que acontece? Você tem lá várias camadas, né? E os fósseis vão ficar, o animalzinho vai ficar ali, ele vai ter várias deposições, uma em cima da outra, e vai formando deposição, deposição de camada, deposição, e ela conserva o fóssil, tá? Aí quando ela se compactar, ela vai formar a parte do fóssil. E daí o que acontece? A identidade paleontológica, que a gente chama, é que quando você acha algo desse tipo, o que você vai fazer? Você vai lá procurar em qual era... Tá difícil enxergar isso aqui. Em qual era que esse indivíduo aqui viveu, tá? Então, você vai pegar lá e falar, olha, isso era um ser que viveu na era glacial, e ele está lá na camada, preso lá na camada. Ou seja, a idade que a camada tem, que esse extrato vai ter, é a mesma idade do fóssil. É uma coisa bem meio lógica, né, gente? É tipo assim, há bilhões de anos atrás, morreu o bichinho lá, foi compactando, 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 de repente, os caras estão explorando numa mineração, fazem um corte lá e acham um fóssil lá. É lógico que o cara, na hora, vai falar assim, oh, mas de quando era esse fóssil? Daí eles vão ver lá, mas quando viveu isso? Ah, viveu há 3 bilhões de anos atrás. Ok, se ele viveu há 3 bilhões de anos atrás, o tempo que tem esse extrato é de 3 bilhões de anos atrás. É o mesmo do fóssil. Deu para entender ou ficou confuso, pessoal? Sim, deu. Eu vi uma vez num documentário que essas camadas tem umas que podem levar milhares de anos para ser feita e outras podem ser feitas em poucos anos, dependendo da era que ela foi constituída. Sim. Não é por largura, propriamente dita, assim, tão fácil de estimar. É bem precisa a estratigrafia tem esse problema, porque o que acontece? Pode ser
que nem você falou, pode durar bilhões de anos ou pode ser uma coisa bem recente que durou só anos, tá? Uma das coisas que dá para a gente ver, geralmente nessas camadas, é tipo assim, principalmente em lagos, tá? Porque os lagos, a evaporação é maior do que um mar que vai levar bilhões de anos. Então, o que acontece? Quando esse lago seca, tá? Você vai ver que vai ter camadas de deposição de xisto, de argila, daí vem areia, que forma arenito, e aí consegue ver camadas bem suscetíveis. E aí, para você falar assim, pô, mas esse lago, quanto tempo demorou para secar? Se ele tiver uma camada muito fina de argila, a gente deduz que ele secou rápido, porque houve pouca deposição de pó fino embaixo. E é toda essa parte você consegue enxergar aí na nossa estratigrafia aí, nesse corte de perfil. Então, aqui eles colocaram 2 exemplos aqui de fósseis, né? Então, um lá embaixo, por uma época, uma era muito grande, e depois uma era bem mais recente aí, com conchas e tudo mais. Lógico que foi numa situação de uma outra coisa que dá para saber, gente, é pelo fóssil, se ele era marinho ou não, tá? Se ele era um ambiente marinho ou não. Ou seja, se era mar ou não. Porque tem vários fósseis que vocês sabem que é marinho e tem essa decomposição. E tem fósseis que são de água doce ou terrestres que têm outra composição. Então, são outras situações de determinação aí pela idade paleontológica aí. Bom, aí ele fala que os escratos têm a mesma idade se contiverem o mesmo fóssil de idade. Bom, aqui ele quer dizer o seguinte, que independente do local, tá? Então vou colocar que eu tenho um local A e um local B, que pode ser completamente distantes. Se eu achar o mesmo fóssil, tá? Por associação do fóssil, eu posso datar pela mesma época os 2 locais, tá? Então eu posso posso classificar essa camada ou esse estrato pela mesma situação, porque eu achei o mesmo fóssil no mesmo lugar. Tipo, achei um fóssil aqui no Brasil e um fóssil lá no Japão. Os mesmos fósseis em locais completamente diferentes. Eu posso dizer que as camadas que estavam esse fóssil estão na mesma idade do fóssil, tá? Então, eles têm a mesma idade de formação, independente se eu estou próximo ou se eu estou muito longe, tá? Então, essa associação permite aí a gente fazer. Bom, gente, dentro da estratigrafia aí, tem uma superfície que separa aí as unidades estratigráficas de algumas idades significativas, tá? Elas são diferentes de um grande período e de uma não deposição, ou teve uma erosão com camada de baixo e de cima com superfície de discordância. Que nem eu falei daquele caso lá em cima da rocha, que poderia ter tido uma erosão e teve uma camada que foi para baixo, para cima dessa superfície, causando aí uma discordância nas nossas camadas. Então, primeira coisa, ele precisa de um elemento fundamental para a separação de diferentes ciclos e conjuntos rochosos. A origem pode ser por destruição, que é a erosão, do topo de uma camada rochosa, ou antes da deposição de uma nova camada, ou não deposição, tá? Então, a gente tem alguns tipos de discordância aí. A gente tem a discordância de não conformidade ou a discordância erosiva. A gente tem a discordância
angular e a desconformidade, que é de base paleontológica, tá? Então, vamos falar delas. Não conformidade ou erosiva. Ela é um pacote sedimentar que ela vai assentando em contato erosivo diretamente sobre rochas ígneas e metamórficas ou sedimentares, tá, gente? Então, o que acontece? A deposição do material, ela às vezes é feito, que nem a gente falou, sobre algumas rochas já existentes, tá? Então, que seria as rochas ígneas aí que a gente está falando, ou pode ser metamórfica, ou mesmo pode ser alguma sedimentar que já se formou. Então, também no desenho, a gente tem várias formações aí, ó, de rochas sobre camadas diferentes, tá? Então, é isso que a gente fala com uma não conformidade. Então, ocorreu uma erosão e essa erosão foi formando aí uma parte decomposta aí em novas rochas em cima de rochas ígneas, metamórficas ou sedimentares, tá? Tá vendo que elas formaram aqui embaixo, ó. Discordância angular. Quando um pacote se sobrepõe a outro com contato brusco, tá? Em relação ao pacote mais antigo. Ele é constituído por camadas inclinadas, com ângulos diferentes do pacote superior mais jovem. Então, quando estava formando aí os pacotes, tá? De sobreposição, ocorreu alguma anomalia aí, tá? E devido a essa anomalia, ele mudou a angulação dele. Pode ter sido alguma erosão, algo que fez ceder esse solo, tá? Ou essa rocha, e aí ele formou uma deposição contrária, tá vendo? Ela estava vindo na vertical, de repente teve alguma estrutura que cedeu, algo que aconteceu, ele começou a depositar na horizontalidade aqui, tá? Então ele mudou a característica aí do solo. Aqui a gente consegue ver, tá vendo? Ele estava todo na vertical, daí algo aconteceu, e aí começou a se depositar na parte horizontal aí, porque teve alguma falha, alguma coisa aconteceu e foi depositando na horizontal. Desconformidade. Quanto à descontinuidade entre os pacotes sedimentares, bem como o acabamento dessas rochas, são quase paralelos, tá? Então, quando os pacotes que são formados aí, eles são quase paralelos a um outro, mudando cor, tudo. Ele dá até aquele princípio de horizontalidade lá que a gente estava falando, tá? Ele é difícil de ser reconhecido, só pode ser detectado por diferentes paleontológicas aí, de contraste faciológico entre as camadas em contato. Então, esse tipo de descontinuidade que ele está falando aqui, então eu estava tendo a formação de várias camadas e de repente teve aí, nesse vermelhinho aqui, uma mudança na minha formação aí na descontinuidade, tá vendo? Ó, tá vendo? Não sei se vocês conseguem enxergar aqui, ó. Apesar que tá meio erosivo, mas ele estava formando todas as camadas aqui, eu tenho até as camadas do outro lado, e de repente aconteceu alguma coisa que ele mudou o tipo de camada que ele está formando, tá vendo? Então, ele teve uma descontinuidade completa, ele teve essa erosão aqui no meio, ele teve uma descontinuidade completa aqui. É difícil identificar se isso aqui só é uma erosão, se aconteceu toda essa descontinuidade aqui dentro desse material, tá? Então, é meio complicado se enxergar. Aí você precisa aí de fazer vários estudos aí para poder tentar descobrir. Como a gente já falou, deformação dos escatos é posterior à deposição, tá? Então, depois que eles foram sedimentando, ocorre algum tipo de forças, tá? Forças externas, e com essas forças externas, esse material é deformado. Dobras, que a gente falou das nossas dobras ali. Como se formam essas dobras aí,
tá vendo? Ela dobra mesmo, tá, gente? Ela fica uma dobra bem estranha. A gente tem alguns tipos de dobra. A gente tem as dobras anticlinal, que ele até perguntou lá, e a sinclinal, que ele também falou de uma diferença entre outros. Tem vários outros tipos de dobras, tá, gente? Tem a cluse, tem a combis, a anticlinal vaciado e vários tipos aí diferentes. Aqui ele perguntou lá, que é a mais interessa pra gente, a diferença dela, gente, é que ela tem um eixo axial aqui, ó, que vai forçar. Nós temos forças de pressão de um lado para o outro, tá? E ela vai começar a dobrar essa placa aí, formar essas ondas aqui. A grande diferença dessa anticlinal com a sinclinal é que se vocês olharem a camada mais antiga aqui, ó, ela vai estar vai estar localizada onde a gente fala no núcleo da dobra, tá? Ou seja, na ponta lá da dobra, que é completamente contrário do que acontece com a sinclinal, tá? Então, se eu for ver a onda aqui, a hora que eu estiver estudando essa rocha, eu sei que essa é a parte mais antiga, tá? Então, a parte abauluada, o fim do eixo axial, que é a mais antiga, o núcleo seria o mais antigo, e aqui é o contrário, o meu núcleo vai ser a mais nova, né? Camada mais nova, porque ela tá como se fosse de ponta cabeça aqui. Então, a manha mais antiga aqui seria na parte superior da dobra, não seria na parte inferior, né? Então, essa é a grande diferença aí da anticlinal e da sinclinal, que é uma das coisas que ele até pergunta para a gente. Aqui tem umas rochas com exemplos de dobras, tá, gente? Então, ocorreu com certeza alguma pressão nessas rochas. E ela formou essas dobras aí, tá? Bom, além das dobras, nós temos falhas. E como se formam as falhas? De novo, nossas amigas placas tectônicas, né, gente? Então, como forma essa parte aí de movimentação. Como a gente já viu várias vezes, a gente tem compressão, né? Que ele vai formar o dobramento ou as dobras, né? Nós temos a tração, que ela vai formar o estiramento ou a falha, né? Que a gente está falando. E quando ele entra em cisalhamento, que é nas duas laterais aqui, ele vai chamar falhamento ou cisalhamento. Aqui ele também vai ser falha, tá, gente? Então ele vai para um lado para o outro, ele vai romper aí e vai formar essa falha aí. Então, mais ou menos, se vocês forem fazer um corte nessas rochas, vocês teriam rochas aí nessas situações. Então, quando são rochas com dobras, elas ficam onduladas, tá? Quando são falhas por tração, geralmente a parte da camada cai, tá vendo? Vocês têm uma queda das camadas, mudando as camadas de lugares. E quando a gente fala de cisalhamento, quando empurra um lado para o outro, ela fica como se fosse onduladas aí, tá? Um empurra a outra, então uma parte vai subir, outra parte vai ficar mais baixa, e ela vai ficar meio ondulada aí, uma fora das perspectivas da outra. Então aqui tem umas imagens aí de falhas, né? Do que acontece. Dúvidas, pessoal? Não, para entender bem. Tranquilo. Vai cair tudo na prova, hein? Opa, pode mandar. Essa poca aí que tá facinho, né? Essa daí tá fácil. Bom, gente, a importância da gente ter esse estudo de estruturas geológicas aí. Para que tem que fazer todo esse estudo aí? A gente precisa analisar, não é só importante aí do ponto de vista científico. Quando você vai fazer projeto de engenharia, mineração,
a gente precisa compreender essas dobras, falhas e fraturas aí, que ela pode afetar ou até comprometer o desenvolvimento aí em algumas situações, tá? Então pode ser que ela comprometa aí uma estabilidade de talude, pode ser uma segurança de uma barragem, pode ser o problema de um túnel, tá? Então, essas resistências mecânicas a falhas e fraturas e dobras, elas são estruturas que elas apresentam aí pouca resistência à compressão e cisalhamento. Se houver uma sobrecarga sobre elas, pode ser que elas venham a romper, tá? Um outro problema que pode acontecer é que nas falhas, principalmente, eu tenho um contato maior de água. Então a água, ela serve como lubrificante aí e ela pode infiltrar aí e levar material até romper esse material, tá? Então é muito importante aí a gente entender essas falhas geológicas, dobras e tudo mais, todos os ambientes que elas têm, principalmente na parte de engenharia aí, tá? Bom, bom, ela fala o seguinte, que além das falhas e fraturas, quando você tem falhas e fraturas, outra coisa que pode acontecer é formar reservatórios de água subterrânea. Nós vamos falar aí nas próximas unidades nossas aí, que eles são chamados, denominados aquíferos fraturados, que nessa situação aí, a água que vai se concentrar em descontinuidade na rocha pode comprometer o desenvolvimento de escavações subterrâneas, em caso de obras civis e mineração. Principalmente obras civis, gente, pode acontecer também, tá? Não vou falar que não pode acontecer. Mas principalmente em mineração, porque mineração os caras descem com túneis a 300, 400 metros de profundidade. Se em cima disso tiver algum aquífero fraturado ali, cheio de água, isso pode romper, inundar a mina e matar todo mundo, tá? Então a gente precisa tomar muito, mas muito cuidado com essas rochas quando tem falhas e fraturas, quando é próximo de minas. A mesma situação aí da nossa usina hidrelétrica. A gente precisa ver, porque se ele falou lá que tem rochas fraturadas, com falhas e tudo mais, e qual o tipo de falha, se eu não me engano, ele falou que tem anticlinal e a clinal, o que vai acontecer? Elas vão dar problemas se a gente fizer a barragem lá, porque elas têm pouca resistência. Então, se ela tem pouca resistência, pode ser que ocorra com a força da água ceder essa parte aí. Bom, pessoal, dúvidas? Tá de boa. Tranquilo? Ó, tá acabando a aula, né? Não, não tá acabando, não. Eu vou fazer o seguinte com vocês. Antes de eu responder esse sem medo de errar aqui, eu vou dar um intervalo de 5 minutos para vocês, que eu vou achar aquele site que eu falei para vocês. Assim a gente já volta, faz esse exercício do sem medo de errar, que é essa resposta lá que ele pediu, e a gente já vai, eu já passo o link, assim dá tempo de eu passar o link para vocês no WhatsApp para a gente entrar depois, ok? Pode ser, pessoal? Pode ser. Pode ser, professor. Tá. Então a gente volta às 8h10. 8h10 a gente tá de volta. Ok. Tá bom? Aí dá tempo de pegar tudo aqui. Eu só vou desligar a câmera e a... Vou desligar a câmera e o som, mas é 5 minutinhos, tá? Só vou desligar para não ficar ruído aí para vocês. 5 minutinhos a gente tá de volta. 8h10 nós estamos de volta.
Oi, pessoal. Voltamos ou não? Todo mundo aí? Ô, Sérgio, dá para ouvir? Tô ouvindo. Tá dando eco. Semana passada, eu deixei de fazer sua lista de exercício no último dia. Tava fazendo lá uns 5 exercícios, travou o AVA e não foi mais, cara. Que lá eu já perdi, então. Então, Adilson, é o que eu falei pra... Eu conversei com a Carla. A Carla me falou. Mas pra mim ele apareceu que você tinha feito. Apareceu que não tinha feito? Que tinha feito. Que tinha feito? É. Talvez então, a hora que ele tá... Porque provavelmente você tava fazendo, ele grava. E ele passou que você tinha acessado e você tinha feito, tá? Porque assim, quando a gente faz trabalho de lista de exercícios, diferente de provas, eu não conto nota de acertos de material. Eu conto que você vai lá e está estudando, tá? Então é normal, se você está estudando, você ter erros. Lógico que, no seu caso, o que aconteceu? Vocês têm, geralmente, quando eu dou lista, 3 tentativas, tá? Então, você fez uma, você pode voltar, refazer, estudar, ver, achar seus erros e ir refazendo as tentativas. Aí vai aumentando sua nota e isso é estudo para vocês. No seu caso, ele apareceu que você tinha feito, que você tinha acessado a lista, tá? Então, quando eu gero um relatório de quem verificou e quem fez, ele vem nesse relatório que você tinha feito. Por isso que você não perdeu nota, não. Eu já acertei com a Carla isso. É que eu deixei para fazer o último dia e justo me dá essa caca no AVA. É, pra gente aprender a fazer no último dia. É esperto agora. Uai. Pelo menos tentar fazer uma hora vaga aí, pelo menos metade, daí volta e faz outra metade. Pelo menos deixa, você acessou, você tem como verificar as perguntas e tudo mais, tá? Não deixa... beleza, então. A avaliação, ela não acontece isso, tá? Se vocês caírem no meio aí, deixar para o último dia, der alguma queda de energia e vocês não conseguirem fazer, já era, não dá para refazer, tá? Aí pode esquecer. Aí só em prova substitutiva lá na frente. Beleza, então. Falou, obrigado. Aí, em vez de vocês entrarem de férias mais cedo, vocês vão ficar fazendo prova. Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu compartilhar para a gente terminar essa parte do slide. E para a parte do gostosa. Sem medo de errar. Ele fala o seguinte. Deixa ele aumentar a tela aí. Tá compartilhado? Tá. Ele fala quais são os parâmetros utilizados para identificar e diferenciar as dobras. E ele fala por que é necessário diagnosticar a existência de falhas na área da implantação da usina hidrelétrica e como é o nome do contato erosivo formado entre as rochas ígneas metamórficas e sedimentares e por que é importante considerá-las em seu serviço, tá? Então vamos lá. Primeira questão. Quais os parâmetros para utilizar nossa identificação e diferenciação para diferenciar as dobras? Bom, nós falamos que as dobras são deformações nas rochas, que por meio de esforço, né, geralmente é compressão, né? Sérgio, tá com eco o seu microfone aí, ou é só para mim? Eu acho que só pra mim você. Tá normal. Você tá com um celular e computador aí? O celular tá perto, mas é assim, tá desligado, não tá... Não, você não tá conectado nos dois. Como? Você não tá conectado o Teams nos dois, tanto no computador como no celular. Não, só no computador. É que tá dando um eco. Mais alguém tá falando um eco aí, gente? Não, tô normal. É só agora, na primeira parte tava normal, agora que tá estranho. Sei. Será que alguém tá com o microfone ligado? Tem gente com o microfone ligado, precisava dar uma olhada aí. Peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Eu vou ativar mudo para todos vocês. Veja se melhora aí. Melhorou? Continua com eco? Tá com eco, mas já melhorou. É? Não sei. No eco eu já não sei mesmo. Então vamos lá.
Então, como funcionam essas dobras aí, né? Então, a gente tem compressões laterais, né, das rochas. E, como eu falei, elas têm um plano axial, que ela forma aquele plano ortogonal da linha maior de envergadura ali da dobra, que é o nosso eixo lá que a gente falou. E como eu falei lá anteriormente, ele fala como identificar diferentes dobras, é exatamente o que eu falei lá. Aqui na parte lá, na direção do mergulho aqui, as anticlinais e sinclinais lá que ele queria, que daí a gente tem que saber qual a idade das rochas, né? Então, nas anticlinais, as mais antigas se encontram no núcleo, então ela encontra aqui embaixo, né? Ela se encontra aqui embaixo no núcleo. Enquanto as sinclinais ocorre o oposto, né? A mais recente vai ser no núcleo, né? Então, aí ele consegue determinar a data. Então, só precisa tomar cuidado quando tiver essas dobras, que às vezes a pessoa está olhando lá, ela não se atenta à situação, ele acha que está numa reta aqui, e a hora que você vai ver, você está numa camada mais jovem do que a original que você está constando, tá, gente? Lembrando que isso aqui pode ter quilômetros de extensões, tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado nos cortes aí. Ele fala o seguinte: porque é necessário diagnosticar a existência de falhas na área de implantação da usina hidrelétrica. Então, por que você precisa distinguir, saber diagnosticar a existência de falhas? Bom, as falhas a gente já viu aí que elas são zonas onde as rochas estão enfraquecidas, né, gente? Lembra que a gente falou que a resistência mecânica é mais baixa. Então, quando você tem um esforço aí compressivo ou de cisalhamento, elas podem causar rompimento da rocha e vai causar o colapso aí da estrutura. Então, se você for fazer uma estrutura em cima dessas rochas, precisa tomar muito cuidado ou verificar o tipo de estrutura que você vai fazer, porque dependendo do esforço que você fazer nela, você pode provocar essa ruptura das rochas, tá? Também pode ser que acumule a água aí nos planos dessas folhas, pode causar aí a lubrificação, que nem a gente falou, e pelo atrito, consequentemente, vai diminuir mais ainda a carga aí de resistência de sobrecargas aí. Então, quando vocês forem fazer fundações, qualquer tipo de túneis, minas, hidrelétricas, tudo mais, você precisa saber onde você vai estar ancorando aí toda essa parte aí para não ter problema de ruptura aí. Então, isso é por isso que é importante você saber os tipos de falhas, diagnosticar essas falhas, diagnosticar as dobras e tudo mais, tá? E por último ele fala, como é o nome do contato erosivo formado entre as rochas ígneas, metamórficas e sedimentares, e por que é importante considerá-las no seu serviço. Bom, eu esqueci de pôr a imagem aqui, mas a gente volta lá no slide. Ele fala que nos conceitos estratigráficos, que o nome que é dado a essa superfície erosional aí, entre rochas ígneas, metamórficas e sedimentares, é o denominado de não conformidade. Lembra da discordância lá, que a gente chamava de discordância erosiva? Então, essa superfície aí pode apresentar, em determinadas situações, um comportamento mecânico e hidrodinâmico similar ao que acontece principalmente nas falhas e nas fraturas. Por isso é importante. Deixa eu voltar aqui só para a gente ver ele. Tá vendo aqui, ó, esses pacotes não conformidados, sem conformidade? Então, o que acontece? Ele pode causar uma erosão e ele vai formando aí algum deposição aí e uma situação diferente de rochas aí, que é essa rocha menor aqui que foi depositada aqui, né? E isso pode causar aí uma ruptura também, independente do material que foi, como ela sedimentou, se foi uma falha ou não, tá? Ela pode se transformar como uma falha. Bom, de matéria, pessoal, a gente já acabou. Agora nós vamos entrar, eu passei no grupo de vocês, se o meu PowerPoint desligar. Eu passei para vocês um link, tá?
que eu vou mostrar para vocês agora. Se vocês quiserem acessar junto também, eu vou ter que... área de trabalho, screen. Vocês estão enxergando minha tela agora, é isso? Sim, professor. Agora o único problema é que eu preciso sair você daqui aí para entrar você. Vocês estão vendo minha internet aí, meu site? Sim, sim. Tá. Isso aqui chama Visible Geology ou Geologia Visível, tá? Por que é legal esse programa? Eu vou clicar aqui, clique em visualizar. Quem entrou aí quiser entrar junto. Ele é em inglês, gente. Se vocês quiserem, vocês conseguem traduzir pelo Google Tradutor aqui, tá? Vocês clicam aí no Google Tradutor, pede para ele traduzir para português. E ele vai começar a fazer. Bom, gente, ele fala para você aqui o seguinte. Você tem... ele é um modelo, tá? De geologia, que você pode ter algumas situações prontas, tá? Ou modelos prontos, de camadas e tudo mais. Ou eu posso criar uma nova geologia aí de camadas. Deixa eu entrar aqui, deixa eu excluir essa camada. Epa. Mas ele não limpou. Cadê limpar, limpar? Resetar. 3D. Reset 3D. Então tá bom, já saiu e entro de novo, já que você não quer resetar. Bom, ali tem uma geologia que eu falei, que são modelos prontos, tá? E eu posso criar minha geologia, que nem ele está falando, ó, começa aqui, inicia aqui. Então ele vai falar quais os tipos de rocha geologicamente você quer. Então você vai adicionar uma nova rocha, tá? E você pode editar ela. E daí você pode escrever o que você colocar lá, sei lá, colocar lá argilito. Ele tá em inglês, ele puxaria argilite, tá vendo? Então vou colocar argilito. Cor, eu quero mudar de cor, posso escolher uma cor aqui, mais de cor de argila aí. Então vou pôr esse aqui, aceitar. Pronto. Eu posso criar mais camadas. Então, eu vou colocar lá, sei lá, granito. Granito está muito... Arenito. Vou deixar ele mais amarelinho. Próximo de cor de areia. E assim sucessivamente, gente, eu posso ir criando várias outras camadas aí até chegar na camada que eu quero formar minha visibilidade geográfica aí. Bom, segunda fase que ele me pergunta. Ele pergunta se eu vou ter alguma inclinação, se eu vou ter falha, se eu vou ter as dobras, se eu vou ter alguma descontinuidade. Então vamos lá, vamos falar que teve dobras aí nessa situação. Aqui acho que eu tenho que colocar... por que não aumentou? Aumentar raio. E será que ele não está mais? Acho que ficou pequena a dobra lá.
Aqui eu consegui mudar, é só aumentar essa dobra, não sei porque não mudou. Ó, tá vendo que ele tá formando as dobras ali, né? Mas eu tinha um jeito. Mas eu não sei porque não tá mudando aqui. Nossa, agora ele puxou muito. Ah, ele inverte o tipo de dobra, tá? Adicionar. Mas ele tá com raio de curvatura, vou pôr maior para ele enxergar mais. Vou pôr máximo. Eu vou inverter, que eu quero essa dobra para baixo. Bom, fiz aí a minha parte de continuidade. Daí o que eu posso falar é que vai, em algum plano eu posso considerar ele o tamanho, é aqui que é o tamanho da dobra que eu consigo colocar. Os tamanhos de ondulação de dobra que eu vou colocar, tá vendo, ó? O tipo de dobra e a amplitude que vai ter essas dobras. E eu posso selecionar também como vai ficar o corte meu aqui do meu plano aqui, tá? Então eu posso inclinar mais, eu posso inclinar menos, mudar a inclinação do plano, colocar reto e assim por diante. E daí eu vou dar adicionar. Vamos fazer um negócio bem doido aqui. Tá. Já adicionei. Então, ó, vocês viram que ficou uma coisa bem estranha, cheia de dobra aí minha rocha, né? Eu posso causar alguma outra desconformidade e como se ele tivesse caído as camadas, que nem a gente viu lá. Deixa eu ver se ele vai dar. Eu acho que ele só dá em coisa reta. Ele tombou a camada, tá, gente? Mas como ele tá vendo que ele aumentou as camadas aqui, ó? Então ele tem uma inclinada, ele inclinou todas as minhas camadas aí, tá? Mas vamos deixar assim por enquanto, depois a gente brinca mais. Daí fala o seguinte, que você pode criar uma falha também. Então vamos criar uma falha aqui. Adicionar nova falha. Adicionado falha. Ó. Nós temos uma falha aqui agora, tá vendo, ó? Vocês estão vendo que mudou a distância, ele caiu as minhas camadas aqui por causa dessa falha, tá vendo? Ó, teve uma descontinuidade aí por causa das falhas. Daí ele fala o seguinte, que eu posso colocar também os diques. Vamos inclinar um pouco aqui. E adicionar um dique na inclinada aqui. Pronto. E assim eu consigo colocar incrustação, outros tipos de veios e tudo mais, tá, gente? Bom, o que leva a gente a fazer? Tudo isso aqui que eu fiz, ó, eu estou criando uma geologia, uma era geológica e uma sequência geológica, uma história geológica, uma estratigrafia de uma rocha, tá? Então eu criei aqui, no modelo de computador, tudo que tinha ali que eu acredito em campo, tá? Ou por mapas. Daí ele me dá os históricos do que aconteceu durante o período. Então, é sempre os mais antigos pelos mais recentes. Então, ele falou que teve a criação das rochas, né, das camadas. Daí nós fizemos aquelas primeiras domos, né, aquelas primeiras inclinações, aquelas dobrinha pequenininha, como eu fiz 2 vezes. E daí eu fiz as dobras grandes, daí nós tivemos as falhas, aí eu tive o dique, e aí a gente vai colocando tudo cronologicamente, todos os acontecimentos do mais antigo para o mais recente, tá? Então vamos supor que eu esteja realmente num terreno onde existe essa situação, tá? De rocha, eu posso simular ele
bem real num mapa, tá? Então vamos falar que eu quero isso aqui como um vale, tá? Então ele vai virar um vale agora, tá? Com toda a nossa rocha aí, do jeito que está a nossa rocha. Eu posso criar topos. Eu acho que topo, se eu crio vale, eu acho que não pode. Tem que fazer interpolação, vamos ver. Não, vai dar erro de interpolação. Não vai dar. Deixa eu ver se consigo criar um canyon. Ó, tá vendo? Eu consigo modelar o meu tipo de terreno, tá? Eu posso colocar aí montanhas. Então, ele seria o tipo de terreno de montanhas com o perfil do que eu fiz aí com minhas rochas, tá? Então, daí, quando eu faço todo esse perfil aqui eu tenho até as cotas topográficas, né? Quanto vai de queda e tudo mais. E depois que eu faço esse perfil de rocha, eu posso mandar para os meus campos aí de trabalho para saber. Então, vamos supor, o tipo de material que eu tinha aqui, eu posso determinar minas aí que sejam possíveis de ser exploradas, que sejam economicamente viáveis e tudo mais. E aí? Não sei porque eu não produzi. E aí, pessoal? Interessante ou não? É interessante, né? Se tiver conhecimento profundo aí na questão da rocha, né? Dá para... Então, na realidade, gente... Dá para imprimir, né? Dá para copiar ele, levar... Mas às vezes o que é interessante, dá para fazer toda essa parte, dá para imprimir, dá para salvar, dá para você iniciar aí tipo de um vídeo. Deixa eu ver se aceita. Não quero ver o tutorial. Então ele é bem dinâmico. O que é interessante isso aqui, gente, a parte mais interessante é que às vezes o que acontece, como vocês são engenheiros, vocês vão trabalhar com topógrafos aí e com geólogos também, tá? Então o topógrafo vai fazer toda a linha e o geólogo vai fazer toda a exploração. E às vezes vocês vão precisar fazer toda essa parte para saber o que tem e para saber como você vai fazer uma simulação de fundação dentro do terreno, tá? Tem alguns programas que você faz uma geologia assim e agora como chama aquele programa? Eu acho que é da própria Autodesk. Você consegue fazer todo o corte e aterro dele, tá? Então você vai fazer a parte de corte e aterro, tudo que vai cortar, o que vai fazer de aterro, como vai ser feita a fundação, em cima do que vai ser feita a fundação. Então você fala, ó, pô, mas eu tenho um dique aqui no meio. Então talvez esse dique seja de sei lá, de pedras preciosas. Ou se você está aqui no meio da falha, você tem que fazer uma estrutura que está no meio dessa falha aqui. Então você tem que ver certinho como está essa falha para saber se você pode fazer uma fundação ou se ela está muito fraturada, se ela não está. Então tem toda essa parte aí que é um programa muito interessante para vocês terem, viu, gente? Ele consegue fazer muita coisa aqui, tá? Vocês conseguem modificar do jeito que vocês quiserem aí. Vocês podem fazer, de repente, para saber... nós vamos estudar águas agora. Aliás, daqui a pouco nós vamos começar a estudar águas e nós vamos começar a estudar bacias hidrográficas. Então, você pode tentar fazer... saber o que vai acontecer na montanha e o que vai descer para a sua bacia hidrográfica, qual o maior problema que eu vou ter nessa bacia, se eu vou ter uma rocha
muito sedimentar, com arenito, e isso vai ter uma ação com água muito grande que pode causar deslizamento, e todas essas partes aí. Então, isso é um negócio muito interessante aí. Dúvidas, pessoal? Tranquilo. Tranquilo? Bom, então deu pra gente... aqui na topografia não tem gente interpolar, porque tem que fazer as curvas. As curvas de nível. Mas não vou interpolar isso agora. Vamos colocar plano como era no começo. Bom, então, registrem, se vocês quiserem guardar no computador de vocês aí, vocês já sabem, mas nada melhor, é só clicar aqui na estrelinha, né? Daí vocês vão deixar em favoritos, aí deixa em favoritos para vocês aí. No dia que vocês precisarem, vocês já têm aí esse app aqui, que é muito legal para vocês terem, ok? Alguém modelou aí, junto? Eu fui mexendo. Legal. Tem que ir mexendo. Assim vocês conseguem já mexer bastante e saber como funciona. Ó, outra coisa que a gente falou de topografia, então aqui a gente tem essa história da geologia, todo o evento que aconteceu, então ele vai por partes, tá vendo? Ó? As camadas geológicas, depois veio a cúpula lá que a gente fez várias vezes, fizemos uma bacia, fizemos em vez de inclinação e de falha, e fizemos o dique. Isso nós já falamos anteriormente, que estava em inglês, agora ficou mais fácil. Você pode fazer um corte transversal. Então você escolhe onde você quer cortar aqui, ó. Epa. E faz o corte da rocha. Tá vendo, ó? Então, ó, eu fiz um corte exatamente transversal ali para saber o que eu tinha nesse local. Então, eu consegui fazer um corte AA e eu verifiquei que está exatamente assim essa minha parte que eu cortei aqui, tá? Esse é o que eu tenho. Lembra o que veio primeiro, o que veio depois, as camadas, tá vendo? O azul tá tomando conta de tudo. Então, ele veio, é o último que foi formado, tá? Opa, eu queria sair com esse corte. Vamos fechar ele. Eu posso também pegar e fazer uma inspeção. Então, eu vou colocar aqui, ó. E eu vou fazer a inspeção aqui por com uma broca, tá? Então, eu vou furar de fora a fora e saber como é meu solo em camadas. Vocês vão ver, gente, um pouco mais para frente, a hora que a gente for falar uma parte de fundações, de solo e tudo mais, que quando a gente quer ver a resistência de um solo, a gente usa um negócio chamado SPT, tá? Que é ensaios SPT. Você vai batendo uma broca, vai afundando, e ele vai dar a quantidade de compactação que está sendo para achar a compactação. Quando vocês vão fazendo isso aí, ele tem uma broca que vai mostrando para mim todo tipo de solo que está saindo e como está o solo. Se ele é solo arenoso, se ele é solo argiloso, se ele é argilo solo siltoso, se ele vai mudando e como ele vai mudando e qual é a compactação do solo. Então, às vezes, se você precisar, você pode fazer isso tendo uma análise de campo inicial ou de um mapa topográfico, ou de um mapa geológico do local. Às vezes você pode fazer isso já diretamente, uma pré-inspeção, né? E ter uma ideia de compactação do local sem ter que visitar o local. Eu acho que medida, não sei se tem.
Acho que medida é só pago. Ah, não, dá. A gente consegue medir também, né? Que são os tamanhos aí, que a gente tem distâncias e tudo mais, tá? Então, todas as distâncias que a gente quiser medir, a gente consegue fazer. Tem perímetro e tudo mais. E acho que é isso. O resto não... Então, pessoal, brinquem aí. Entrem aí para ver. É legal ficar brincando com esses negócios, tá? Formação e tudo mais. É um jeito de vocês estudarem, tá? Porque é uma coisa que vocês vão fazer na prática, né? E vão conseguir ver diversas situações. Estava criando uma nova falha, ele quer adicionar falhas de impulso. Então, vou colocar várias falhas aí, tá? Então, aí você pode fazer o que você quiser entender. Dá para puxar lá na estratigrafia os tipos de solo ou rochas magmáticas e metamórficas, sedimentares e colocando elas aqui, colocar o estudo do jeito que vocês quiserem aí e fazer estudar. Dúvidas, pessoal? Dúvidas ou não? Dúvidas da matéria, pessoal? Acho que não, professor. Tranquilo. Essa matéria, gente, eu vou dizer para vocês, a estratigrafia, é legal vocês entrarem nesse app, é legal vocês relerem a matéria e tentar pegar uma das situações reais que acontecem lá, tá? E tentar jogar para cá na nossa colocação. Vocês vão ver, tipo assim, a gente tem aquelas deformidades que a gente falou. Então vamos supor que você quer inclinar uma falha aí então você consegue simular, tá vendo? As falhas das desconformidades com conformidade, aquela outra área que a gente consegue mudar de horizontal para vertical. Tá vendo? Aqui ele entra como uma parte horizontal, uma parte vertical, ele vai mudando todos os tipos e assim por diante. Eu preciso aumentar o do leito. E assim por diante, tá? Então, entrem, mexam bastante coisa aqui, façam bastante simulações, leiam de novo a matéria e estudem para a prova. Pessoal, acho que o que a gente tinha que passar de aula, acho que era isso. Hoje eu falei para vocês, a aula era um pouco mais curta, tá? Estudem as listas de exercícios que eu passei. Qualquer dúvida, mandem para mim por WhatsApp, que eu precisar, eu faço tutorial ou envio para vocês. Sérgio. Oi. A resolução da primeira lista já foi corrigida no AVA? Tá com a resposta? Já mandei para vocês, não mandei? De mineralogia, não sei, né? Eu acho que eu mandei. Eu dou uma olhadinha no grupo, então. Eu vou confirmar. Não, eu devo ter colocado no AVA também. Eu coloquei no... Provavelmente eu postei no AVA. A lista 2 já tá, já. Eu olho Oi? lá. A lista 2, ele tá falando? Não. A correção da lista 1. Tá. O gabarito da lista 1. Eu vou dar uma olhada agora, Jason. Eu vou falar a verdade para você, não tenho certeza. Eu pego mas lá, eu acho professor. que eu postei lá. Mas eu vou conferir. Lá. Se não tiver lá, eu posto.
E daí eu já... Qualquer coisa eu ponho aqui para vocês também. Não, eu pego lá no Ava. Pode deixar. Mais dúvidas, pessoal? Professor, e a hora que você for fazer as questões, por favor, né? Faça de sábado, a hora que você estiver relaxado, contente, alegre. Não, isso não tem preocupação. É assim, gente, é o que eu falei, mineralogia, ou você pode complicar muito, porque daí você colocar aqueles negócios de, tipo de rocha, tipo de não sei o quê, aí fica muito enrolado que ninguém consegue resolver, ou, que nem, eu prefiro que vocês entendam, eu não quero que vocês fiquem decorando o tipo de minério, tipo de mineral, nomes estranhos e tudo mais. Eu quero que vocês entendam como é as formações rochosas, como são as rochas sedimentares, como são as rochas ígneas e tudo mais, como funciona toda essa parte de estratigrafia. Lógico que para falar dessas situações, uma hora ou outra a gente tem que falar de minerais, mas a gente vai falar de minerais mais comuns aí, tá? Então, não se preocupem que vai tranquilo. Eu concordo com você, Sérgio, porque decorar a gente esquece. Agora, se entender, é fácil de buscar depois, né, a informação, né, Sérgio? Exatamente. Na realidade, vocês têm que entender todos esses processos que a gente está falando, porque o que acontece? Só para vocês terem ideia, o que funciona, como funciona a matéria de mineralogia e geologia. Então, vocês começaram lá vendo todos os cristais, como identificar todos os cristais. Beleza, identifiquei os cristais. Daí o que acontece? Você precisa entender como são formadas as rochas. Beleza, vimos como são formadas as rochas. Agora você precisa saber que essas rochas, depois que elas foram formadas, elas estão se decompondo. Aliás, a partir do dia que ela foi formada, ela já começou a se decompor e se deteriorar, com erosão e tudo mais. E falhas tectônicas e um monte de coisa que acontece. Bom, aí o que vai acontecer com isso? Ela vai sedimentar de novo. Isso vão formar camadas, que é a estratigrafia que vocês estão aprendendo agora. No meio de todas essas histórias de estratigrafia, de você achar diques, você achar veios, filões e tudo mais, aí a gente vai entrar na parte de solos, parte de águas, tá? Então, vocês vão descobrir tudo que tem de solos, tudo que tem de água. Depois disso, vocês entram na mineralogia econômica, que é como que eu sei se um lugar tem uma mina de ferro, uma mina de estanho, uma mina de diamante, como que eu posso, onde vai ter maior concentração de ouro, onde que eu posso ter um filão de ouro, como que eu posso ter uma formação de petróleo, onde existem formações de petróleo e assim por diante, tá? Então, por isso que a gente começa por etapas. Então, é as etapas que vocês têm que ir aprendendo para depois vocês chegarem no demais. Por exemplo, essa de estratigrafia hoje, o mais importante que vocês têm, principalmente para quem for engenheiro civil, é essa parte aí de solos, tá? E de rochas quando vocês vão ancorar uma fundação e o que vocês vão fazer. Então é importante esse mapa geológico aí para saber tudo o que acontece lá embaixo. Não dá para fazer? Faz a inspeção de solo por ensaio e tudo mais, ou por brocas e tudo mais. Dúvidas, pessoal? Todo mundo quietinho. Bom, pessoal, vocês não têm mais dúvida, o que eu tinha que passar para hoje era isso. Estudem. Estou terminando mais cedo para vocês entrarem no AVA. Dá uma olhada, tem lista para fazer. Ó, a aula teria quase mais 1 hora. Já aproveita, faz essa 1 hora, pega essa lista, já dá uma olhada. Agora já tinha umas perguntas aí que faltava, que era da matéria de hoje. Então, bons estudos para vocês, boa prova para vocês e até a próxima aula. Falou, Sérgio, obrigado. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos.